Dias atrás, irmãos, nós compartilhamos a palavra de Deus sobre as guerras do Senhor. E a palavra foi baseada na história de Davi e na história de Nabal. E como a esposa de Nabal, Abigail, intercede em favor da sua casa, e a sua casa é livre da destruição anunciada, pois ela apela a Davi. Apela a Davi, que estava prestes a deixar as guerras do Senhor e começar uma guerra particular de se vingar de Nabal. Davi reconhece que a atitude de Abigail o impediu de cometer um ato insano. E por essa razão, Davi então bendisse ao Senhor a atitude e também a própria Abigail, quando disse, 1 Samuel 25, versos 32 e 33. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Se não fosse a intercessão de Abigail, se não fosse sua atitude, certamente Davi teria destruído os homens da casa de Nabal. Mas aquela mulher, com a sabedoria que Deus lhe havia concedido, não apenas salva a sua casa da destruição, mas ela também impede que Davi cometa uma insanidade, uma atitude pura e simplesmente de vingança. Hoje quero falar sobre o tema de onde vêm as nossas guerras. É óbvio que estamos falando de que existem guerras que são guerras espirituais, como o apóstolo Paulo nos deixou claro em Efésios capítulo 6. Mas hoje eu quero falar sobre as muitas guerras que nós travamos. E para tal eu quero chamar você para que estejamos lendo o texto de Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2. Paulo constata que a igreja da sua época está em pé de guerra. Ele diz nesse texto: vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Mas essas guerras com certeza não eram guerras do Senhor, não eram lutas do Senhor, e sim guerras pessoais. E isso fica muito claro, fica muito evidente na resposta da indagação que ele fez. Então vamos ler o texto. Diz assim Tiago 4, 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Essa é a pergunta que ele faz. E logo a seguir ele mesmo responde essa indagação e ele diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Então o apóstolo Tiago constata de que aquela igreja, aqueles irmãos estão em pé de guerra, estão lutando constantemente. E ele então, de certa forma, dá o diagnóstico de onde vêm essas guerras. E ele afirma que essas guerras vêm do coração. Essas guerras que se refletem entre irmãos, entre pessoas. Lembrando que o apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas. O apóstolo Tiago então diz que as guerras entre as pessoas, na maioria das vezes, é uma guerra
que procede do coração, do interior do indivíduo. E veja o que o apóstolo Tiago nos diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vós. Vocês cobiçam, mas não conseguem obter o que desejam. Então, segundo o apóstolo Tiago, a guerra que inicia no interior do indivíduo é uma peleja pelos desejos, pelas vontades e pelas paixões. Isso é uma grande verdade que nos afirma o apóstolo Tiago. Eu sei que quando nós pensamos em guerra, nós pensamos nas guerras entre as nações, como eu disse aqui na outra meditação. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, Israel contra todo o terrorismo. Mas existem guerras muito menores, existem guerras em escala menores, existem guerras no nosso dia a dia. E eu vejo isso constantemente. As disputas entre o marido e a mulher, os conflitos entre os pais e os filhos, uma batalha no mercado de trabalho, no trânsito, na política, né? Mais do que nunca estão acirrados os ânimos na política. Nós hoje falamos aí da direita e da esquerda que estão a brigar, e daqui a pouco nós falamos da extrema-direita que briga com a direita do centro e daí por diante. Mas tudo isso, irmãos, segundo as Escrituras, procede do nosso coração. E como meditação, hoje eu quero usar um episódio, mais uma história do rei Davi, que foi e tem sido uma referência para nós. Uma história que ocorreu logo após a morte do rei Saul. Diz a história que Saul e seus 3 filhos morreram numa batalha contra os filisteus. E abriu-se um vácuo de governância. Israel ficou um período, mesmo que pequeno, sem rei. Mas houve algo de muito interessante. Judá então consagra ou unge Davi como rei. E Abner, um dos capitães do exército de Saul, oficializa Isbosete como rei das demais 11 tribos. Então nós encontramos um Israel dividido, eram 12 tribos. Uma fica no governo, na governância do rei Davi, que é a tribo de Judá. E as demais 11 tribos seguem Isbosete, que é o único filho sobrevivente de Saul. E nós encontramos então um reino dividido. Veja comigo 2 Samuel 2:4. 2 Samuel 2:4. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Verso 8 e 9 do mesmo capítulo. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. 2 reis de uma só nação. A tribo de Judá, governada por Davi, e as demais 11 tribos, governadas por Isbosete. E eu quero trazer para vocês um simbolismo que eu achei muito interessante, porque Isbosete representa a nossa escolha natural. Era o filho de Saul. E naquela época, os filhos dos reis deveriam dar continuidade à coroa, deveriam dar continuidade ao governo. E foi o único rei que sobreviveu. Isbosete, então, representa uma escolha natural,
representa um desejo e interesses humanos. Haja vista que Abner, que era capitão de Saul, era primo de Saul, tinha o interesse que a dinastia de Saul permanecesse. Se a dinastia de Saul acabasse, ele também perdia sua função como capitão. Ele então se empenha para continuar o império de Saul. Essa é uma escolha natural. No entanto, a escolha do rei Davi representa a escolha de Deus. Porque o próprio Senhor já havia apontado para Saul muitos anos antes de que Davi seria o escolhido para sucedê-lo. E isso nós podemos encontrar de forma muito clara em 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Quando o profeta Samuel anuncia a Saul o fim do seu reino, antes mesmo que ele acabasse de forma definitiva, o Senhor já tinha anunciado o seu fim, já tinha decretado o seu fim. Diz assim a Escritura: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento de Deus. Em Atos capítulo 13, verso 22, o historiador nos afirma de forma muito clara essa mesma verdade, declarando de forma cabal que Davi é o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. Diz assim: e quando este foi retirado, ou seja, quando Saul foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vemos então, queridos, que as 11 tribos fazem uma escolha natural, humana, lógica. Mas a escolha de Deus, que já havia sido apontada, era a escolha para Davi, para que Davi sucedesse a Saul. Podemos dizer de forma muito clara, irmãos, com esse episódio, que as lutas que travamos em nosso interior, que as verdadeiras guerras se situam entre a vontade humana, a vontade natural, a vontade carnal contra a vontade de Deus. Por um lado, existe uma vontade natural, todos nós temos vontade. Você pega uma criança bem pequena aí, e vamos ver se essa criança bem pequenininha não é cheia de vontades e não quer imperar a sua vontade sobre todos. Não faz o que a criança deseja para você ver ou para você poder suportar a pirraça que acontecerá. Nada mais, nada menos é a guerra das vontades, humana ou divina. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, descreve esse conflito, essa guerra, e ele compartilha da sua própria experiência. Veja comigo o verso 21 ao verso 24, quando o apóstolo Paulo conta a sua experiência. Acho então esta lei em mim, que mesmo eu querendo fazer o bem, o mal está comigo. Parece que as duas coisas estão juntas, e é verdade, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando. Ele está dizendo: dentro de mim existe uma guerra. Eu tenho prazer, eu quero a vontade de Deus, eu quero os princípios de Deus, mas existe uma guerra dentro de mim para fazer a minha vontade, para fazer a vontade dos meus desejos, para que eu faça o meu querer. Ele diz, eu vou repetir, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. E ele faz uma declaração drástica.
ele faz uma constatação da mais verdadeira que nós precisamos enxergar na nossa realidade. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Às vezes a gente pensa que a gente é tão elegante, tão bonito, né? A gente às vezes pensa que a gente é tão sábio, tão gente boa, mas Paulo faz uma declaração drástica, ele diz: miserável homem que sou, eu estou numa luta. Olha, irmãos, se as palavras do apóstolo Paulo encerrassem aqui, nós teríamos um tom desesperador. Mas a sua conclusão nos enche de certezas e de esperança, porque no verso 25 de Romanos capítulo 7, Paulo então diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está dizendo, em outras palavras, apesar desta luta do meu entendimento com a minha carne, com os meus desejos, com a minha vontade, que me faz ser um homem miserável, eu dou graças a Jesus Cristo, meu Senhor, porque Ele é o que põe fim a essas lutas. Queridos irmãos, o apóstolo Tiago diz: da onde procedem as guerras entre vocês? E ele diz: do coração. Israel aqui viveu um período muito difícil, porque eles acabaram lutando uns contra os outros. E nós vamos entender de uma maneira muito clara a razão de ser disso. O fato de Israel se encontrar dividido entre dois reis é um símbolo da nossa realidade interior. É um símbolo da nossa realidade interior. Será que você nessa manhã pode constatar que você quer servir a Deus, que você quer amar o Senhor, que você quer agradá-lo, mas daqui a pouco você também quer agradar-se a si mesmo, que você também quer fazer a sua vontade? Se a sua mulher não faz a sua vontade, o mundo vem abaixo. Será que isso é verdade só lá em casa? Ou também pode ser uma experiência sua? Eu quero agradar a Deus acima de todas as coisas, mas também dentro de muitas das vezes eu quero ser agradado. Eu quero fazer a minha vontade. Esse é um símbolo interior. E é muito interessante, irmãos, porque um comentarista chamado Wilsberg nos diz que a semelhança de Israel do passado, presta atenção nisso que é muito lindo, muitas das vezes, nós também permitimos que o legítimo rei governe apenas sobre parte da nossa vida, e não sobre o todo. Quem era o legítimo rei de Israel, quem deveria suceder Saul, quem havia sido escolhido por Deus, quem havia sido ungido por Deus? Davi. Mas Davi estava reinando apenas sobre Judá. As demais 11 tribos estavam sendo governadas por Isbosete. Isso me parece muito verdadeiro, porque às vezes há uma parte na minha vida que Deus governa, mas outras partes da minha vida parece que o Isbosete governa, o Israel governa, o eu governa, a minha vontade governa. É um reino dividido, e nós vivemos essa guerra, essa realidade constantemente em nossas vidas. Nós temos uma história que eu já contei para os irmãos há muito tempo, mas que retrata muito bem essa realidade. Diz que na época dos cruzados, em que a igreja tentava converter os pagãos, na força, na brutalidade, na perseguição, na ameaça de morte, quando eles captavam esses mercenários que iam por dinheiro para ganhar convertidos, eles eram enviados pela igreja em missão para ganhar convertidos, mas esses eram mercenários, eles não eram cristãos, e para que não fossem, vamos dizer assim, mal vistos, eles tinham que ser batizados. É interessante esse período da história,
Então, o que eles faziam com aqueles mercenários? Eles batizavam aqueles mercenários. Mas todas as vezes que eles eram batizados, a espada ficava fora da água. Ou seja, eles estavam sendo batizados, mas a espada não estava convertida, não. A espada podia matar à vontade. Podia fazer o que bem queria. E eles mataram muitos que não quiseram se converter. Isso é um retrato perfeito de quanto muitas das vezes nós temos áreas da nossa vida que estão convertidas, estão submetidas ao senhorio de Cristo, reconhecem o Senhor Jesus como legítimo Rei, mas existem áreas da nossa vida que não estão sob a jurisdição de Jesus Cristo, não estão sob os domínios. Quantos pensamentos, irmãos, quantas emoções, como dizia Roberto Carlos, quantas decisões, quantas ações que tomamos na vida em que o Senhor não governa, que o Senhor não tem o seu senhorio sobre ela, que nós não consultamos o Senhor na hora de tomada de decisões. Eu quero chamar a sua atenção de uma maneira assim, eu diria triste de alguma forma, mas eu acho que nós devemos usar os exemplos tanto positivos quanto negativos. E quando usamos os exemplos negativos, não estamos jogando pedra ou acusando ou falando mal de ninguém, simplesmente estamos usando como referência. E eu quero chamar a sua atenção para o exemplo do rei Saul e do seu reinado. A relevância de Saul na história de Israel se iniciou quando este foi consultar o profeta Samuel para saber onde estavam as ovelhas de seu pai. O pai de Saul o enviou para procurar as ovelhas que haviam se perdido. E eles não achavam de jeito nenhum. E o servo de Saul disse assim: olha, vamos ali, tem um profeta, vamos ouvir o que esse profeta tem, e quem sabe ele nos aponte onde estão essas ovelhas. Saul foi exatamente com esse objetivo, saber onde estavam as ovelhas do seu pai. Não tinha qualquer outra pretensão. Mas quando ele chegou diante de Samuel, ele foi surpreendido por uma palavra de direção que mudou a sua vida. Samuel profetizou e o indicou que ele seria o futuro rei de Israel. Ele profetizou que ele haveria de achar as ovelhas de seu pai. Ele profetizou que quando Saul chegasse à escola dos profetas, ao lugar onde os profetas habitavam, Saul seria cheio do Espírito Santo, e isso aconteceu. Ele profetizou que o Saul profetizaria entre os profetas. Mas além de profetizar, Saul foi ungido rei de Israel naquela ocasião. E teve o seu coração transformado, assim que deixou Samuel, o seu coração foi transformado. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Ele conheceu, o pastor Ari pregou sobre isso semana passada, ele conheceu o propósito de Deus para a sua vida. Você vai ser rei, Israel. Você vai achar as ovelhas do seu pai. Você vai para o acampamento dos profetas e lá você vai ser cheio do Espírito Santo e vai profetizar. Vem cá, eu vou te ungir. Ele foi ungido como rei de Israel. E quando saiu dali, o seu coração foi transformado. Porém, com o passar do tempo, aquele homem de propósitos, ungido, começou a desobedecer a Deus. E começou a desenvolver estratégias humanas para se firmar como rei, que culminou numa perturbação espiritual e mental. A mente dele começou a ser perturbada por espíritos e por forças do mal.
E ele começou a desenvolver uma luta ferrenha contra Davi, que foi apontado como o seu sucessor. A tal ponto, queridos, por causa de Davi, 80 sacerdotes foram mortos a mando de Saul. Porque um dos sacerdotes ajudou a Davi, então ele mandou matar 80. Um homem que começou debaixo de uma unção, debaixo de uma palavra, debaixo de um propósito, começa a ver a sua vida, a experimentar a decadência. O triste fim de Saul. Ele começa consultando ao Senhor, ele começa a ouvir a voz do Senhor. Mas ele termina no 1 Samuel capítulo 28, sem poder ouvir a voz do Senhor. Diz que o Senhor não lhe falou pelo profeta, não lhe falou por sonhos, e nem lhe falou por Urim e Tumim, que eram meios de revelação de Deus que vinham através do sacerdócio. Saul começa ouvindo a voz do Senhor e termina ouvindo a voz da pitonisa de Endor. Ele começa ouvindo a voz do Senhor e termina ouvindo uma médium, porque o Senhor não falava mais com ele. Isso é uma advertência para todos nós, irmãos. E a grande lição que aprendemos com Saul é que quando sistematicamente nos recusamos de ouvir e obedecer à voz do Senhor, quando perseguimos os sacerdotes, os homens e as mulheres de Deus, que são voz de Deus, Deus começa a parar de falar, porque Deus não é alguém como nós, que muitas das vezes fala 300 vezes para o filho o que ele deve fazer, e continuamos a falar. Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, depois ele já para de falar, porque aí já vem a disciplina. Eu costumo dizer, sabe, irmãos, isso pelo menos é a minha pequena experiência, que nós como pais falamos muito com os nossos filhos, porque tomamos poucas atitudes. Se a gente tomar mais atitude, a gente pode falar menos. Mas a gente fica, eu vou fazer, hein? Fica ameaçando, eu vou fazer, vai, e ameaça, e não faz nada, e os nossos filhos muitas das vezes acabam desacreditando daquilo que nós falamos. Saul é um grande exemplo para nós. Mas em condição oposta nós encontramos Davi. Davi que constantemente consultava ao Senhor sobre o que devia fazer. Em qual guerra deveria entrar? 1 Samuel capítulo 30, nós não vamos ler, mas diz lá que Davi volta do meio dos filisteus e vai para Ziglag, e quando chega lá, as mulheres e os filhos de todo aquele exército haviam sido levados cativos. E ele então consulta o Senhor, subirei para combatê-los? E o Senhor diz, suba. Davi é alguém que ama a palavra de Deus. Davi é alguém que quer ouvir a palavra de Deus, que quer consultar o Senhor, que precisa da direção de Deus. Veja comigo 2 Samuel capítulo 2, verso 1. 2 Samuel 2, verso 1. Sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Ainda perguntou Davi, para onde subirei? É interessante que ele queria ouvir os detalhes. Devo subir? Deve. Para onde? Só faltou ele dizer qual o endereço, qual rua, E Deus disse para ele, para Hebrom. Davi era alguém que amava a palavra de Deus, desejava a palavra de Deus. E a indicação de Hebrom aqui tem um sentido muito forte, irmãos, porque o significado da palavra Hebrom no hebraico
tem um entendimento de associação, aliança, vínculo. E Deus então está apontando para ele ir para Hebrom, para um lugar de aliança, um lugar de vínculo, um lugar de reunião. Mas também Hebrom era o lugar onde estavam os túmulos dos patriarcas. Assim, Hebrom passou a significar lugar de direção de Deus, lugar de aliança, lugar de conexão espiritual entre os patriarcas e a sua vida. Ele podia muito bem decidir por conta própria para onde iria, mas ele resolve seguir a decisão de Deus. A história nos diz que Davi reinou por 7 anos em Hebrom. E neste período, Abner propôs a Joabe um jogo. Lembra, irmãos, por favor, Isbosete reina sobre as 11 tribos e Davi reina sobre uma tribo. E Abner, então, comandante de Isbosete, propõe ao comandante de Davi, Joabe, que eles façam um jogo. E qual é o jogo? É um jogo muito simples, que quem perdesse, morreria. E eles escolhem 12 homens das 11 tribos e 12 homens da tribo de Judá que Davi estava reinando. E eles vão para combate. E diz a história de uma maneira muito interessante, que nessa guerra foi uma guerra sem qualquer vencedor. Veja o número 12. 12 representava a totalidade das tribos de Israel. Elas estavam divididas, mas eles estavam reunidas agora para jogar. Todos estavam a assistir aquele jogo. E aquele jogo era interessante, porque quem vencesse significava que o outro haveria de morrer. Mas diz a história que os 24 homens morreram. É mais ou menos assim: enquanto eu matava Antônio Carlos me feria mortalmente, ele morria e eu também morria. Os 24 morreram, ninguém saiu vencedor. Sabe que eu vejo, irmãos, assim de uma maneira muito clara, nós lutamos muitas guerras que ninguém ganha nada. Quando a gente vê a luta de marido com mulher, a gente pensa assim: ele vai ganhar ou ela vai ganhar, todos perdem. São as lutas humanas que nós travamos e achamos que vamos sair vitoriosos. E todos saíram perdedores. Todos os 24 homens caíram mortos, pois enquanto um matava o seu adversário, também era ferido mortalmente. E essa guerra terminou empatada. Só que, apesar do empate, parece que toda a guerra vai para a prorrogação. Parece que todo jogo vai para a prorrogação, porque é final de campeonato. E eles não pararam por ali. Eles continuaram guerreando. Eles tinham proposto um jogo. Quem vencesse, mas na verdade empatou. Então eles partiram para a prorrogação. E diz que nessa luta que continuou, 20 homens de Judá morreram e 360 homens das outras 11 tribos morreram. Quantas guerras nós estamos para medir força? Quantas guerras nos colocamos para saber quem manda, quem tem autoridade, quem sabe mais, quem pode mais? Quantas guerras estão centradas na nossa vontade, no nosso eu? Quem está no comando? Quem está mandando? O que ocorre é que na maioria das vezes ninguém ganha essa batalha, mas o resultado é trágico. Me parece que essas guerras foram iniciativa dos 2 capitães, Abner e Joabe. Nem Isbosete, nem Davi tomaram parte dessa batalha, mas foram simplesmente para medir forças. Mas o que nós aprendemos com a história de Davi é que
Davi tinha um desejo de costurar alianças, não de medir forças. Davi tinha o desejo de cumprir a palavra de Deus, não fazer a sua vontade. Isso é muito claro. Davi teve a oportunidade de matar Saul na caverna. Ele foi estimulado por aqueles que ele comandava. É a sua oportunidade. Deus entregou nas suas mãos. Mata aquele que te persegue. E ele disse: não, eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Eu creio perfeitamente, irmãos, que a verdadeira aliança de paz ocorrerá quando o legítimo rei ocupar o trono, quando o legítimo rei ocupar o lugar que lhe é devido, quando o legítimo rei ocupar o domínio e o controle de todo o reino, de toda a nossa vida. Não adianta a gente querer que o Senhor reine sobre a nossa vida, se deixar, como eu costumo brincar, a carteira do lado de fora. O Senhor reina sobre tudo. Não, dinheiro não. O Senhor reina sobre tudo. Não, sobre a minha família não, deixa que eu comando. O que nós precisamos entender, irmãos, é que todas as guerras, que muitas das guerras que nós travamos não são guerras do Senhor, mas são guerras que nós mesmos estamos dando vazão àquelas que existem em nosso interior. Quero encerrar nossa meditação nessa manhã fazendo uma pergunta, que não é minha pergunta, mas é a pergunta do apóstolo Tiago: de onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? E quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo apenas aqui na igreja local, né? Estou dizendo às vezes na nossa família. Será que essas guerras vêm porque estamos lutando pelos valores de Deus? Estamos lutando pelos princípios de Deus, estamos lutando pela palavra de Deus, estamos lutando pelo nome de Deus, estamos lutando pelo nosso próximo, como vimos em alguns domingos anteriores, quando falamos que as guerras do Senhor, elas são guerras pelos valores e princípios, pelo nome do Senhor, e também em favor do nosso próximo, enquanto as nossas guerras, geralmente elas se circundam em torno da nossa vontade, do nosso querer, da justiça própria e do domínio de nós mesmos. Quem vai ganhar esta guerra? Se você lutar uma guerra para medir forças, talvez ninguém ganhe. Mas se você lutar as guerras com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, certamente todos irão ganhar. Quando uma esposa se une ao seu esposo para lutar a mesma guerra, tendo o mesmo objetivo, tenho certeza que a vitória, segundo a vontade de Deus, acontecerá. Mas quando a gente passa a travar lutas pela nossa vontade, certamente todos seremos derrotados. Se não ganharmos e apenas empatarmos, já é uma grande vantagem, mas sempre existe a prorrogação, e muitas das vezes são os filhos que padecem por todas as guerras que os pais estão travando um contra o outro. Que o Senhor nos ajude de forma integral, que o seu coração seja unido no propósito de Deus, que o Senhor governe sobre as nossas vidas. Esse é o desafio de cada um de nós. O que eu sinto, o que eu penso, como eu ajo, eu preciso ter a direção e a palavra de Deus sobre a minha vida. Muitas das vezes eu sinto coisas, muitas das vezes eu penso em coisas, muitas das vezes eu desejo coisas, mas todas essas coisas devem ser submetidas ao legítimo senhorio de Cristo Jesus. Ele precisa mandar e ordenar sobre a minha vida, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Já a minha me parece agradável, me parece perfeita, mas o fim normalmente é uma tragédia. Que Deus os abençoe e que o seu coração e o meu coração se torne totalmente dele. Que ele não governe apenas sobre
a alguma área da minha vida, mas que Ele gerencie e que Ele dirija e que Ele diga onde devo ir, o que devo fazer e como devo fazer em todas as áreas da minha vida e também na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, amém.